Meu nome é Débora Emerick, sou casada com Williams Emerick. Agora, dia 19 de dezembro, completaremos 30 anos de casados. Tenho 2 filhos, Guilherme Emerick, com 27 anos, Eduardo Emerick, com 26 anos. Somos uma família cristã. Eu já venho de uma família cristã, o Williams vem de uma formação de família cristã e continuamos nessa caminhada com os nossos filhos. No ano de 2012, aconteceu um episódio na nossa vida que realmente nos transformou, que foi um divisor de águas antes e depois de 2012. 2012 eu estaria completando 25 anos de casado, completei 25 anos de casado e no começo do ano eu e o Williams fizemos uma viagem, só nós dois para comemorar. Apesar de completar 25 anos no final do ano, nós viajamos em janeiro, no final de janeiro. E eu percebi, quando voltamos para casa, a primeira vez que o Williams, ele não ouvia do lado esquerdo. Quando ele virava o lado esquerdo para nós, e se nós falássemos alguma coisa com ele, ele não dava retorno, ele não ouvia. E eu pontuei isso para ele, então ele disse, não é nada não. Mas ele também começou a prestar atenção e a sensação que ele tinha sempre era que ele ia ficar gripado. Só que não virava uma gripe e o ouvido dele começou então a tampar. Ele procurou um médico, um otorrino, ele fez os exames, fez alguns exames e pediu ao Williams então que fizesse uma densitometria, fizesse um exame para ver a audição. E deu lá que ele já tinha perdido 60% da audição. E por fim ele fez então uma tomografia e na tomografia acusou um tumor grande no nervo auditivo, conhecido esse tumor como neurinoma do acústico. Ele foi encaminhado para a cirurgia, nós fomos encaminhados para o Hospital Madre Teresa, Dr. Roberto Leal, que é o, assim, segundo dizem, é o bambambam nesse tipo de cirurgia, e agendamos e chegou então o dia 24 de outubro de 2012. Mas até chegar esse momento, meu coração ficou muito aflito e assim, eu sempre vivi bem com o Williams, graças a Deus, e ele realmente era o meu companheiro, ele era o meu amigo, ele me entendia por um olhar, nós tínhamos muita cumplicidade um com o outro e foi um choque assim muito grande e eu comecei então a ficar com medo que ele morresse. E um dia eu cheguei para ele e perguntei, falei, Williams, você vai morrer? E ele disse, não, Dé, eu não vou morrer, se eu ficar com o tumor eu morro, eu vou tirar e eu vou viver. E mesmo assim, em parte aquietou meu coração, com o tempo então eu fui buscar o Senhor e o primeiro texto que Deus me deu com relação a isso foi o Salmo 40, Salmo 40 versículo 1, que diz que esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E essa palavra ficou no meu coração e um dia eu questionei o seguinte, se esperei com paciência no Senhor, significa que não vai ser uma coisa rápida, vai ser algo demorado. Foi o que veio no meu coração, na minha mente. Bom, chegou o grande dia, ele foi internado, a pastora Esmeralda foi junto comigo e a minha família para o hospital, passamos o dia, a cirurgia começou às 8 horas, entre 7 e 8 horas da manhã, terminou, era umas 8 horas da noite. Eu vi o Williams saindo do centro cirúrgico, foi até meio assustador, porque eu nunca tinha visto o Williams naquela situação, né? Eu nunca tinha vivido isso com meu marido. Meu marido sempre foi a pessoa forte, aquela pessoa que nos dava segurança, que estava sempre presente, era o pai forte, era o esposo forte, era quem decidia todas as coisas, então era muito difícil vê-lo fragilizado. Ele foi então encaminhado para a UTI, nós entramos, ele fez um joia para nós, fomos embora. No outro dia de manhã eu cheguei, o Williams sempre, quem conheceu o Williams, né, sabe, ele sempre foi uma pessoa muito alegre, muito para cima, onde ele chegava, a gente dava risada com ele deixava o ambiente leve. E quando nós entramos na UTI, ele então perguntou se alguém tinha anotado a placa do caminhão que tinha atropelado, né, porque ele estava com muitas dores no corpo.
Mas, infelizmente, as coisas começaram a evoluir de uma forma diferente do que tinha sido proposto. O médico havia dito, então, que tudo correndo bem, o Williams passaria um dia na UTI, depois ele desceria para o quarto e, no máximo, em 5 dias estaríamos em casa. Só que as coisas não aconteceram dessa forma, o Williams foi piorando. Com 24 horas ele já estava com meningite, essa meningite virou uma ventriculite, que depois virou numa... quando juntar líquido no cérebro, uma hidrocefalia. E então as coisas só foram piorando e ele foi decaindo. No 4º dia pós-cirurgia eu cheguei na UTI para visitá-lo. Eu não podia subir porque ele tinha passado mal, ele estava sendo entubado. Quando eu voltei na parte da tarde, ele já estava traqueostomizado, então as coisas ocorreram de uma forma muito rápida. E quando ele foi traqueostomizado, o médico então me perguntou se o Williams estava com alguma infecção, infecção urinária, porque quando eles passaram a sonda, a urina dele saiu diferente. E eu disse que eu não sabia, eu realmente não sabia. E aquilo ficou na minha mente. Um dia eu perguntei para o médico, por que então o senhor não parou a cirurgia? E ele desconversou. Tudo bem, eu creio que Deus tem um propósito, que nada acontece sem o propósito de Deus e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, mesmo que o que vai acontecer não é aquilo que nós gostaríamos, o que por sinal é muito fácil, né? Acontecer o que nós não queremos. E então, quando eu entrava na UTI para visitar o Williams, sempre vinha um salmo em forma de cântico na minha mente que diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Sempre que eu via o Williams e entrava nesses primeiros dias na UTI, vinha em forma de cântico na minha mente. É um cântico que os Vencedores por Cristo, eles gravaram há muitos anos atrás, quando eu era jovem ainda, e ele vinha na minha mente. E é o Salmo 118, versículo 17. Então eu também comecei a pensar no meu coração, na minha mente, que se Deus estava colocando aquele cântico, não morrerei, então Williams não morreria naquela situação, por pior que ela fosse, por mais amedrontador. Foi um tempo muito difícil. Até então eu tinha uma postura muito, assim, era uma postura que me amedrontava, entende? Eu não era forte. Eu entrava no CTI e eu me sentia muito frágil. Eu não conseguia ouvir as notícias, eu não conseguia ficar em pé. Mas, de repente, Deus foi entrando com providência e foi me fortalecendo. E eu lembro que assim que as coisas começaram a piorar, o Senhor então começou a falar comigo no livro de Salmos. Salmos foi escrito, a maior parte dos Salmos, por Davi. Davi era um guerreiro, ele vivia em lutas, em batalhas. E eu comecei a viver então ali uma batalha, uma grande batalha. Até que no dia 29 de novembro, olha, já tinha passado mais de um mês, né? No hospital, na UTI. No dia 29 de novembro, o Williams então teve uma isquemia cerebral. Os 2 ventrículos aqui de cima estouraram, entrou líquor na massa encefálica e houve então uma lesão no tronco cerebral do Williams. E ele entrou em coma profundo, grau 3. Os médicos então começaram a dizer para nós que ele ia morrer, que não tinha jeito, que não tinha mais nada que fazer e que se a gente queria ainda que fizesse alguma coisa, porque o Williams ia morrer. E nesse dia que o médico falou isso, o Eduardo, meu filho, estava comigo e, sinceramente, eu quase desfaleci. O Eduardo entrou pelo meio e falou assim: não, eu quero que o senhor faça tudo o que for preciso para o meu pai, para que ele permaneça vivo. E aí começou a nossa luta. E eles liberaram, então, a UTI para que eu passasse as tardes com o Williams, porque eles afirmavam que o Williams ia morrer. E eu lembro que uma irmã aqui da igreja, Dalina, fazia sempre companhia. Ela sempre ia de companhia comigo para o hospital. Eu pedi autorização para que ela entrasse comigo. Eles deram. Então eu pegava a Bíblia e ia lendo os Salmos. E conforme eu ia lendo os Salmos ali na cabeceira do Williams, para o Williams, eu ia aplicando isso na vida do Williams. Os versículos que vinham de encontro àquilo que nós estávamos passando, então eu devolvia para o Williams, eu devolvia para o Senhor. E um deles foi esse aqui, olha, está no Salmo 30, que diz assim: a ti, Senhor, clamei, do Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá?
E aí eu devolvia para Deus e eu falava assim, Senhor, se o Williams morrer, se ele descer a cova agora, que vantagem vai haver, Senhor? Todos esses médicos, todas essas pessoas estão profetizando que ele vai morrer. E eu estou dizendo que ele vai viver. Então, o que vai prevalecer, né? E aí eu, então, devolvi isso para Deus. Eu falava, Deus, que vantagem vai ter? Acaso pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? E eu fui orando isso e outros salmos e outras palavras e toda a tarde ali e ministrando ao Williams, ser forte, Williams, ser corajoso. Ele lá totalmente adormecido e eu no ouvido dele, Williams, fica firme, Williams luta, Williams não entrega os pontos, o Senhor está aqui, o Senhor tem um propósito. E Deus então foi agindo e o Williams, eles diziam que nunca mais o Williams, né, ia ter contato conosco, ia abrir os olhos, nada. E o Williams voltou então a abrir os olhos. Em vez de 5 dias no hospital, nós passamos 1 ano e 3 meses sendo assim sustentados realmente por Deus e pela sua palavra. Bom, no dia que o Williams foi dar entrada no hospital, ele me entregou uma carta. A mim, aos meus filhos, ele escreveu uma carta para cada um de nós. Para mim, para o Guilherme, para o Eduardo, para minha sogra e para o meu sogro. O primeiro, o segundo e o último parágrafo, ele escreveu igual para todos nós. Mas o terceiro ele fez específico para cada um e para cada um ele deixou uma palavra. Para mim ele deixou uma palavra, para o Guilherme outra, para o Eduardo outra, para minha sogra e o meu sogro. E muito interessante nessa carta, além de tudo aqui que eu vou ler para você ouvir, foi o final que me chama muita atenção e que me deu forças também para lutar pelo Williams. Está escrito assim: querida esposa Débora, chegou a hora da sala da cirurgia. Foi um momento esperado por todos nós, pois é um momento de apreensão. Porém para mim é deserto, onde entro para a cirurgia sozinha, levando comigo o amor, carinho, orações de todos vocês e o mais importante, a presença de Deus. O Williams foi um homem que sempre demonstrou muita confiança em Deus. Ele não era um homem de fazer muito barulho, né? Mas ele era um homem que sempre tinha o temor de Deus. Ele sempre expressava que ele sabia que a nossa vida, que quem cuidava de nós era o Senhor, que o emprego que ele tinha vindo do Senhor, que o nosso sustento vinha do Senhor, né? Peço a vocês que continuem orando para que Deus continue cuidando da minha vida como tem feito até aqui e que abençoe a vida dos médicos que estarão presentes neste momento. Em todo o tempo estive consciente de que a cirurgia é bem delicada e em momento algum isso me pesou o coração. Então ele tinha muita consciência. Nós cremos assim que Deus falou com o Williams. Deus mostrou ao Williams. Até eu quero fazer um parênteses aqui para te dizer, eu sou mais velha que o Williams, eu sou 2 anos mais velha do que o Williams e eu brincava com ele e falava assim, mas eu já casei com um homem mais novo do que eu para cuidar de mim quando eu for velhinha. E um dia ele falou assim, Dé, não deu certo a sua tática, é você quem vai cuidar de mim. E realmente hoje eu cuido do meu marido. E aí, continuando, desde o primeiro instante em que a médica me informou que o motivo da perda da audição poderia ser um tumor, senti a presença e principalmente a paz de Deus em meu coração, já sabendo que Ele mais uma vez seria fiel, cumprindo sua palavra de não nos abandonar mesmo nas aflições deste mundo. Aí tem uma parte pessoal em que ele agradece pela esposa que eu fui, que ele agradece por ter dado a ele uma família, que ele agradece pela minha fé e fidelidade a Deus, porque ele sabe que isso tinha sido muito importante para a vida dele. E ele termina assim: agora, para vocês, o momento de espera será um pouco demorado, mas fiquem tranquilos que logo sairei desta cirurgia e voltarei a perturbar vocês, a brincar. Ele era muito brincalhão. Vamos ter um tempo, e isso eu acho interessante. Olha o que ele escreveu aqui. Quem falou isso para ele? O médico tinha dito para ele que em 5 dias ele estaria em casa correndo tudo bem, que em 1 mês e meio ele voltaria a trabalhar. Mas olha o que ele escreveu. Vamos ter um tempo longo de recuperação. 1 mês e meio é tempo longo de recuperação? Eu acredito que não. Mas também creio que Deus continuará a dirigir tudo como tem feito até aqui. Eu posso te dizer
que realmente Deus tem dirigido todas as coisas até aqui. O que o Williams profetizou nesta carta tem acontecido na nossa vida. Olha a importância da liderança do marido, né? Desse papel de sacerdote. E aí ele termina dizendo: beijos a todos e até amanhã. Estarei desligado por algumas horas, mas volto logo. Williams Kalem Emerick, dia 24/10/2012, cirurgia para retirada do neurinoma do acústico. Então, essa carta também foi um documento, que eu posso dizer assim, que ele deixou para nós, que também me deu forças para lutar pela vida dele. Ele tinha consciência do cuidado de Deus, ele sabia que não seria uma situação fácil, mas ele tinha certeza e convicção de que Deus estava cuidando de tudo e que ele continuaria cuidando, e que mesmo por um período longo de recuperação. Agora, no dia 24 de outubro de 2017, nós vamos completar 5 anos que nós estamos vivendo isso. Já passamos momentos muito difíceis. Hoje, Deus foi nos consolando, nos fortalecendo. Eu fui conhecendo melhor Deus. Eu fui desfrutando mais dessa companhia de Deus. E hoje nós somos mais fortalecidos. Mas o Williams está na minha casa. Deus providenciou a mudança do convênio. O primeiro convênio era Unimed, eles não iam pôr nada na minha casa, eu teria que arcar com tudo, mas Deus providenciou a mudança para o Bradesco Saúde. Eles montaram um home care na minha casa, eles dão todas as coisas. Eu tenho técnico de enfermagem conosco 24 horas, tem fisioterapeuta, tem um médico que vai uma vez por semana para avaliá-lo, tem uma fonoaudióloga que procura trabalhar para ele para recuperar os movimentos do rosto. Então ele está assessorado. E nós, olha, hoje é muito interessante, né? Eu não ouço nenhuma palavra do meu marido, ele não me toca, ele não fala você é linda, como ele costumava falar, mandar beijinho, dizer eu te amo, como você tá linda. Mas o amor que eu sinto por ele é algo que eu vejo que só Deus pode dar. Eu amo o Williams, eu amo, eu abraço, eu beijo, eu cuido dele, porque ele é muito importante, porque eu amo, porque eu sei que Deus colocou isso, Deus permitiu que isso acontecesse na nossa vida, Deus permitiu que eu pudesse cuidar dele, Deus permitiu que eu pudesse retribuir tudo aquilo que ele tinha sido até então na minha vida, aquele marido querido, aquele marido presente, aquele marido amigo, companheiro. Então hoje eu posso retribuir cuidando do Williams. Outra coisa interessante, tem vários textos aqui, mas uma coisa que eu quero dizer é que a fidelidade de Deus é algo incrível. Tem aquele versículo que diz: já fui moço, Salmo 37, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quero lhe dizer que Deus não tem deixado faltar nada na nossa casa, na nossa vida. Os meus filhos, o mais velho já está formado, o Eduardo está formando, os 2 trabalham, Deus tem cuidado deles, tem dirigido a vida deles, tem coisas para fazer, sim. Nas nossas vidas sempre tem aquilo que Deus ainda precisa fazer, mas eu vejo que Deus não nos abandonou. Então, em meio a uma angústia, em meio a um problema, talvez o seu problema seja mais sério do que o meu, não desista da pessoa que Deus colocou nas tuas mãos, não desista do seu relacionamento com Deus, não desista de Deus, não tenha uma atitude no seu coração de rebeldia, de rebelião, não vou te servir mais, olha, te servi a vida inteira, de que valeu, olha como está meu ente querido. Não tenha essa atitude no seu coração, porque eu não tive, não. Tive muitos momentos de choro, sim, de angústia, de tristeza, de perguntar por que eu, por que minha família, por que o meu marido. Cheguei a perguntar: Senhor, a gente vivia tão bem, por que nós? Mas falar: Deus, eu não vou te seguir mais, porque o Senhor deixou que o dia mal chegasse na minha casa. Não, isso jamais. Eu nunca
assim, eu não vou deixar o Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha proteção, Ele é o meu companheiro, Ele é meu amigo, é aquele que eu falo, que eu choro, que eu oro, que eu peço forças. Quando eu estou sem nenhum vigor, é para os braços dele que eu choro, peço a Deus, oro, clamo, levanto dali renovada, mesmo com a situação não tendo mudado nada, mas o Senhor tem me sustentado. Então, não se esqueça do Senhor, não deixe o Senhor. Eu não sei quanto tempo ainda eu vou viver isso, eu não sei o que Deus vai fazer amanhã, mas graças a Deus, porque até hoje Ele tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o refúgio da minha família, a fortaleza da minha família. Graças a Deus Ele tem sustentado os nossos filhos e eu dou toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a Ele, porque Deus é fiel. Ele promete em Hebreus 13:5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Eu creio nisso e eu vivo isto, esse cuidado de Deus, que você também possa ser cuidado pelo Senhor, que você se deixe cuidar pelo Senhor, que você não murmure. 1 Coríntios 10, ele vai falando sobre Israel até o versículo 13, e lá fala que Israel murmurou e por causa disso veio destruidor sobre eles. Não murmure, agradeça, tenha um coração grato, agradeça. Agradecer é melhor do que murmurar, e o Senhor tem nos sustentado. Então, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, não perca a sua fé, não perca a determinação, faça o que Deus tem te pedido. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.